Olá, sétimo ano. Vamos lá para a nossa próxima aula, ou melhor, mais uma aula. E hoje nós vamos estar fazendo aí um resumão para a prova. E a gente está estudando aí como último conteúdo o tema de Centro-Oeste. A gente viu nesse módulo 3 algumas regiões do Brasil, né? Vimos a divisão regional do Brasil, depois passamos aí pela região norte e depois seguimos aí para a região centro-oeste, ok? A gente começou aí com essa imagem de fundo, que é um dos principais símbolos da cidade de Brasília, né? Onde fica a capital do nosso país. Isso aí é o Congresso, onde é um dos maiores símbolos da administração brasileira, onde de um lado a gente tem aí a representação do povo, né? Esse Congresso está representado aí com um prédio aí no meio de 28 andares e essas duas conchas, né? Uma virada para baixo e outra virada para cima. Essa que está virada para cima representa o povo brasileiro, sendo representada aí pelos deputados federais, e essa parte que está virada para baixo representa aí os senadores, né? Que faz atender ou está focado aí nos direitos e na representação dos estados da federação, ok? Então, esse é um dos maiores símbolos que a gente tem da cidade de Brasília e um dos maiores símbolos que a gente tem aí para representar também a região centro-oeste, já que Brasília é a capital do nosso país, ok? Então, vamos lá para nosso principal esquema. Vou tirar a imagem para a gente não ficar com sombra e vou colocar aí a imagem do livro. A gente vai lá para o tema de centro-oeste. Deixa eu só alterar aqui e vamos para lá. Ok. Então vamos, a gente tem aí a imagem da região centro-oeste. Como eu falei, a gente viu sobre algumas regiões no Brasil. E em relação à região centro-oeste, a gente tem aí o mapa político, onde está representando as unidades federativas, né? Lembrando que a gente tem aí 3 estados e o Distrito Federal. Entre eles, a gente tem Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que tem aí como única cidade, e por isso a principal, que é Brasília, que além de representar aí como se fosse a capital do território, é também a capital do nosso país. A gente tem Goiás, que tem como capital aí Goiânia, e a gente tem Mato Grosso com a capital Cuiabá, e Mato Grosso do Sul com a capital Campo Grande. Isso são assuntos que a gente passou por eles, ok? Então vamos lá, já vimos quais são as unidades federativas, que são 4, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Vimos as capitais, né? Mato Grosso tem Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás tem Goiânia e Distrito Federal, Brasília. E a gente parte aí agora para outros assuntos que falam dessa região. Entre os assuntos que nós vimos, as formações vegetais. Quais são as formações vegetais encontradas no território do Centro-Oeste? A gente viu que tem Pantanal, tem floresta amazônica, floresta tropical, tem a vegetação de campos e tem o cerrado, né? Cerrado, Pantanal, floresta amazônica, floresta tropical e o campos. Dessas 5 formações vegetais, as que se destacam como as principais formações vegetais da região centro-oeste é a floresta amazônica, o Pantanal e a floresta tropical. São as 3 principais aí que se destacam. Ou melhor, não, floresta tropical não, Cerrado, Pantanal e floresta amazônica, ok? São as principais. Repetindo, corrigindo para não ficar dúvida aí, as 3 principais formações vegetais são Cerrado, Pantanal e floresta amazônica, ok? Então a gente tem esses 3 aí. Em relação a esses 3, a floresta amazônica, que é uma floresta influenciada por uma quantidade muito grande de chuva durante quase o ano inteiro e temperaturas elevadas também durante quase o ano inteiro. São as principais características. Acaba formando uma formação florestal densa, né, com bastante umidade e que conta aí com muita chuva e temperatura elevada.
A outra formação vegetal que a gente viu foi o Pantanal, né, que é formada aí em uma planície inundável, a maior planície inundável do mundo, forma aí o Pantanal, e é uma vegetação diversa, complexa, sendo chamada também de uma vegetação de transição, porque ela acaba abrigando tipos característicos de outras regiões, né? Como, por exemplo, nela se repete o cerrado, nela se repete outras formações como o campo, como a própria floresta amazônica, tudo isso dentro do próprio Pantanal, que é um grupo específico dentro dessa planície inundável que a gente tem. Então, ela acaba sendo chamada de uma vegetação de transição, ok? Por abrigar tipos característicos de outras áreas. Então, vamos lá. E a gente viu a questão da formação vegetal cerrado, que é uma formação vegetal que é típica do Brasil, que é uma das principais formações vegetais características do Brasil, né, que é formada por árvores que têm troncos e galhos retorcidos e apresentam cascas grossas, devido à sua característica de clima, devido ao ambiente, ela acaba se apresentando assim: troncos e galhos retorcidos e cascas grossas, né? É uma vegetação bem típica dessa área. A vegetação do cerrado, ela apresenta nessa área uma dificuldade em relação ao solo, né? O solo, quando ele é muito desgastado e por causa de algumas condições também, ele acabou sendo prejudicado. Então, nessa área do cerrado, o solo precisa de correção. E essa correção pode ser feita de duas formas. Uma das formas é a aplicação de fertilizantes e a outra forma é usar a técnica de calagem, né? Então, na área do cerrado, o solo precisa de correção. Quais são as duas formas de correção para o solo da área do cerrado? A aplicação de fertilizante e a técnica de calagem, ok? E o que é a técnica de calagem? É a aplicação de cal no solo para reduzir a acidez desse solo, ok? Então, a técnica de calagem é a aplicação de cal no solo para diminuir o grau de acidez desse solo, ok? Então, vamos lá, próximo tema. O próximo tema é sobre clima, né? Os dois climas que abrangem aí a região centro-oeste são o clima tropical típico e o clima equatorial, né? Principalmente, deixa eu marcar aqui no mapa, principalmente nessa região aqui, ó, na porção norte da região centro-oeste. Então, o clima equatorial é caracterizado por abundância de chuvas e temperaturas elevadas. Nessa região, clima equatorial, que caracteriza aí essa floresta amazônica e que dá base para isso, tem as mesmas características que eu falei da floresta amazônica. Vai apresentar chuvas quase o ano inteiro e temperaturas elevadas quase o ano inteiro também. Essa abundância de chuvas e as temperaturas muito elevadas está aí ligado a essa formação vegetal, ok? Isso é um dos climas. Dessa porção mais ou menos para baixo, a gente tem o outro clima, que é o clima também característico do Brasil, que é o clima tropical. E esse, no caso, tropical típico. O clima tropical típico ele tem uma característica marcante, que é apresentar duas estações bem definidas, né? Ou seja, você percebe mais o verão e o inverno. O verão e o inverno nessa região de clima tropical, ele é bem característico, é bem notado. Então, olha só, esse clima apresenta essas duas estações marcadas, sendo verão chuvoso e inverno seco. Verão chuvoso e inverno seco. São as duas características que marcam o tipo climático chamado de tropical típico, ok? Ou simplesmente tropical, que é o principal clima, o que abrange a maior parte da região centro-oeste, ok? A gente tem dois climas na região centro-oeste, sendo clima equatorial e clima tropical. O principal, o maior,
o que abrange a maior parte do território, é o clima tropical, e o clima tropical apresenta duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. Vamos para o próximo tema. Em relação à população na região centro-oeste, essa é uma das regiões menos populosas do Brasil. É a menos populosa no sentido geral e é a que apresenta a segunda menor densidade demográfica do Brasil, né? A região norte apresenta a menor densidade demográfica, né? Que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Já a região centro-oeste é a segunda com menor densidade demográfica do Brasil, ok? E qual é dessas unidades federativas que a gente tem aí, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, qual dessas unidades federativas apresentam a maior densidade demográfica? É o Distrito Federal, ok? Que apresenta a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Marcar aqui de verde, ó. Distrito Federal fica aqui. Então, essa apresenta a maior densidade demográfica. Ou seja, no território pequeno tem a maior quantidade de pessoas nessa unidade federativa. Ok? E no século XX, meados do século XX, a região centro-oeste passou por um crescimento populacional e foi motivado pela construção de Brasília. Não existia esse Distrito Federal, a capital do país era o Rio de Janeiro, e quando eles foram construir Brasília para se tornar a capital do Brasil, a população acabou migrando para essa região, né? Muitas delas em busca de emprego, principalmente no setor público, para trabalhar para o governo, que estava se instalando ali na capital Brasília. Existem duas formas de crescimento da população, e essas duas formas influenciaram o crescimento da população na região centro-oeste. Uma delas é o crescimento natural, ou seja, o que é crescimento natural? É quando você confere, analisa ou apresenta a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. Diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Isso é o crescimento natural ou crescimento vegetativo. E quando tem migrantes, ou seja, pessoas que vêm de outro lugar, esses imigrantes também fazem com que a população cresça. E na região centro-oeste, esses dois fatores influenciaram no crescimento da população: crescimento natural e a chegada de imigrantes. Isso fez com que a população do Centro-Oeste crescesse, principalmente nesse período aí do meado do século XX, ok? Dois fatores: crescimento natural e migração, que é aí a chegada de imigrantes, ok? E próximo aqui. Qual era o motivo deles irem para essa região? E por que os imigrantes foram muito para essa região? Foram em busca de trabalho, para trabalhar para o governo, para buscar aí emprego na área pública, no setor público que estava se instalando nessa região. E o próximo ponto nosso, ele fala sobre a economia da região centro-oeste e daquilo que foi estudado e que tem nesse capítulo para a gente estudar para a prova. São, primeiro, qual dos setores da economia, qual é o que se destaca nessa região? Qual o setor que mais promove o desenvolvimento dessa região? A economia ela é dividida em três setores: setor primário, setor secundário e setor terciário. Desses três setores, o setor que mais desenvolve a região centro-oeste, ou que mais gera desenvolvimento, é o setor primário, ok? Setor primário é aquilo que trabalha com agricultura, pecuária, mineração. Então, o setor primário é o setor da economia que mais gera desenvolvimento na região centro-oeste. Outra informação em relação à economia dessas 4 unidades federativas que tem no centro-oeste, qual delas participa mais da indústria? A indústria é uma coisa importante no meio de uma economia. E
dessas 4 unidades federativas, ou seja, entre Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, qual deles apresenta maior participação na indústria, no processo industrial, na economia industrial do Brasil? Goiás é o que mais participa da indústria. Entre as 4 unidades federativas do Centro-Oeste, Goiás é o que mais participa da indústria no Brasil. Okay? Próximo assunto é em relação a agro, em relação ao agronegócio, que é uma das áreas também que favorecem a economia de um local. No caso da região Centro-Oeste, isso também é uma área importante, né, o agronegócio. E o que está envolvido no agronegócio? Isso é uma das atividades que você precisa ler no livro, e eu aconselho até você verificar os exercícios também que tem no livro, sempre que vem depois desses temas que foram falados aqui. Entre as atividades que estão aí no agronegócio, uma delas é a assistência técnica para maquinário, isso faz parte do agronegócio, que são atividades relacionadas ao negócio agrário, né? Logística de distribuição, isso também está incluído aí no que se chama de agronegócio, e as empresas que estão relacionadas a insumos, como, por exemplo, a fertilizantes. Essas empresas também são incluídas aí no que a gente chama de agronegócio, ok? Questão importante aí da economia na região Centro-Oeste. Agora, para a gente responder as nossas questões da folhinha, vamos lá. Tem a primeira questão perguntando: como é chamada a técnica de aplicação de cal na terra para a correção de acidez do solo? Quando se aplica cal para corrigir ou diminuir a acidez do solo, a gente chama isso de calagem, ok? Técnica de calagem. A segunda questão está perguntando qual é o principal setor da economia que promoveu o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Entre os 3 setores, o principal setor que promoveu o desenvolvimento da região Centro-Oeste foi o setor primário. E a questão 3, e última, para citar os 2 principais exemplos de técnicas usadas para a correção de solo na região ou na área do Cerrado. Qual as 2 técnicas que são usadas para isso? As principais são a aplicação de fertilizante e a técnica de calagem. Ok? Então, esse é nosso estudo de hoje. Essas são nossas atividades. Espero que você faça uma boa prova e até a nossa próxima aula. Estamos encerrados por aqui.